E aí, galera, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, nos seguir nas redes sociais, @LauraPortioli, @PodeSerMais. E hoje estamos com ela, que é a atriz com vocês, Raíssa Haddad. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelos aplausos. Hoje temos aqui uma plateia gigante preparada para mim. Então, muito obrigada e obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado o convite. E não tem como não falar da Bia, né? A Bia foi muito marcante na sua trajetória lá em 2013, mas antes teve uma outra história que foi em Carrossel, não foi? Foi. Essa história começou quando eu fui fazer o teste para Carrossel, né? A gente tinha acabado de voltar de viagem de cruzeiro. E aí, a minha mãe recebeu a oportunidade de eu fazer o teste. Ela perguntou, você quer ir? Eu falei, bora, vou estudar e bora, tô preparada. Fomos pro teste e sempre gera esse nervosismo, né? Em qualquer teste da vida. Até hoje, eu sempre fico com a mão Friozinho suando. na barriga. A minha mão tá gelada, toca. A minha também, ó. Tá gelada igual. E aí, o coração fica acelerado. E aí, sempre tem uma técnica, de respiração pra ir acalmando, que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E aí, quando eu cheguei no teste, eu vi um monte de criança. Aí já começa, meu Deus do céu. E aí, quando eu entrei na sala, eu acho que eram umas 4, 5 pessoas, né, pra fazer o teste, assim, digamos assim, de produtores. E aí, eu lembro que na época, eu errei uma palavra. Esqueci uma palavra do texto. E aí, eu falei, podem repetir qual que é a palavra? Nossa, pra quê? Aquilo ali foi como se o mundo estivesse caindo, sabe? E eu tinha, na época, acho que uns 7, 8 anos de idade. Que foi mais ou menos essa fase, assim, de Carrossel. Uhum. E aí, eu lembro até hoje uma frase que ficou muito marcada na minha cabeça. De um dos produtores falando assim, desse jeito você nunca vai conseguir ser atriz. E aquilo, assim, poderia ser o último dia da minha vida como atriz. Uhum. Ou eu poderia usar aquilo como combustível. Agora você é atriz eu mesmo. Eu vou mostrar pra ele que eu vou ser atriz. E aí, não deu certo pra Carrossel. Que e papel eu não que desisti. Era? Você lembra, não? Não, eles não falam. Uhum. A gente sempre faz, tipo, menina 1, menina 2. Não tem escrito. E aí, eu saí chorando da sala. Minha mãe tentando me acalmar, tentando entender o que tinha acontecido também. Porque eu tava chorando muito mesmo. Imagino. Enfim, passou esse episódio. Meus pais conversaram comigo, né? Pra entender se aquilo ali tinha gerado um trauma ou não. Se era realmente aquilo que eu queria. Porque a vida eu ia levar muitos nãos. E eu recebo muitos nãos até hoje. E eu falei, não, é isso que eu quero. Vou continuar estudando e uma hora vai dar certo, né? Uhum. E aí, eu acho que 1 ano e meio ou 2 anos depois… nesse meio tempo, eu fiz cursos na minha cidade. Teve um workshop, enfim. Fui estudando. E aí, 1 ano, 2 anos depois, eu fui chamada pra fazer um teste pra Chiquititas. E eu já sabia que era pra novela Chiquititas. Só que até então, eu não sabia qual que era a história da novela. Porque foi muito tempo atrás, né? E aí, eu falei, vamos, né? Por que não? Vamos tentar. E aí, tentei. E aí, eu saí da sala, assim, muito confiante. Falei, não, esse papel é meu. É meu. Eu passei pra essa novela. Aí minha mãe, calma, Raíssa. Meu pai também, calma, Raíssa. Você lembra do que aconteceu no primeiro. Não vamos, né, criar expectativas. Eu falei, não, eu tenho certeza que eu passei. Aí tá. Aí acho que passou alguns meses depois, a agência ligou pra minha mãe falando assim, se tiver que mudar pra São Paulo, você vai mudar pra São Paulo? Minha mãe, lógico, a gente vai mudar. Então a Raíssa passou no teste. E a gente tava, tipo assim, no estacionamento do supermercado, meu pai lá dentro. E a gente chorando, assim, meu pai sem entender nada, achando que a gente tinha sido assaltada. Pai, eu passei no teste. E assim, foi uma alegria, foi uma festa. E a gente não podia contar pra família na época. A gente só pôde contar depois que assinou o contrato e tudo. Então imagina, eu encontrava meus avós e eu ficava assim, ó. Tipo, eu quero te contar alguma coisa, assim, sabe? E aí, só meu irmão ficou sabendo na época. Aí, depois que assinamos o contrato, eu sabia que personagem eu ia fazer e tudo. Aí, a gente pôde anunciar pra família. E como você descobriu que era a Bia? Depois que a gente assinou o contrato. Aí, eles falam. Eles entregaram, tipo, uma pastinha pra gente meio que estudar os personagens e tudo. Entender o que era a novela Chiquititas, né? Qual que era a história. E aí, tinha lá a minha fotinha. E aí, escrita a personagem Bia e algumas características dela.
E aí eu fui estudando pra trazer essas características pra vida, né? Digamos assim. E aí a gente também não podia assistir o que tinha sido Antes. pra não pegar as mesmas referências e pra não ficar robótico. A gente tinha que trazer algo novo, mas que não perdesse a essência do que era cada personagem. Por que ela era brava? Assim, é porque ela queria ser o centro das atenções. Entendi. Entendeu? E aí tinha a Millie lá, no caso. E aí a Millie era queridinha, ela era mais velha e tinha todo o cuidado com o pessoal que era mais novo, não sei o quê. E eu não gostava daquilo, né? Eu queria revolucionar, eu queria gerar tretas, eu queria tudo. Então, por isso que eu tinha aquele jeito, né? E eu batia de frente com as meninas justamente porque elas eram boazinhas demais. E eu só queria… sabe quando você joga um temperinho assim na comida? Eu queria isso, entendeu? Entendi. E aí eu tinha esse jeito, que no entanto, quando a Pata entrou no orfanato, teve toda aquela cena de jogar o balde de tinta na cabeça dela e tudo. Quem fez isso? A Bia. E depois de um tempo, eu fiquei… A Bia, na verdade, não eu, né? Mas eu também sou amiga da Ju. Mas a Bia ficou muito próxima da Pata. Justamente porque elas tinham gênios muito fortes. E porque ela viu que, tipo, ela tinha uma aliada, sabe? Entendi. Que poderia contar com ela. E aí depois surgiu a Marianne também na história. Que foi quando a Bia teve mais treta. Porque a Marianne, ela era realmente uma pessoa ruim, né? Então, assim, a Bia, ela vinha pra confrontar e pra defender os amigos do orfanato, né? Então, ela tinha esse lado mais briguento, mas ela também tinha um bom coração. Tipo, ela tava fazendo aquelas coisas, mas ela gostava deles. Ela sabia que eles eram os amigos, entendeu? Não era uma coisa muito maldosa, assim. E a reação, assim, das pessoas na rua? Como que foi pra você? Você recebia, tipo, as pessoas não gostavam de você e você sentia ou você foi acolhida? Então, eu tive muito esse medo no começo. Eu imagino. Justamente por causa da novela Carrossel, que tinha a Maria Joaquina, né? Apesar que eu gostava da personagem. Eu tinha até arquinho, tinha luvinha. Eu me sentia Maria Joaquina. Não pelo que a personagem em si era, porque tocava muito num lado sensível. Mas pela personalidade dela mesmo. Pela Larissa, que fez um belo trabalho como Maria Joaquina. Então, eu gostava muito. E eu tinha muito esse receio. Será que as pessoas vão associar um pouco com esse lado de Maria Joaquina? Ou será que as pessoas vão se identificar porque criança é assim? Criança gosta de aprontar, criança gosta de estar sempre agitada, de estar aprontando com os pais ou com outras pessoas. Então, quando eu saí a primeira vez e alguém me reconheceu, eu fiquei assim… Meu Deus, será que essa pessoa vai gostar de mim? Será que ela vai falar alguma coisa? Mas, pelo contrário, as pessoas sempre me acolheram muito. Que legal. Porque elas se identificaram com a Bia. Então, enquanto as crianças elas estavam se identificando comigo, os pais, com certeza, estavam me odiando. Isso eu tinha certeza. Porque as crianças pegavam muita inspiração. Entendi. Então, tipo assim, quando tinha negócio com pasta de dente, as crianças faziam dentro de casa também, entendeu? Da tinta, será que chegaram a fazer? Não sei, nunca recebi relatos sobre. Mas pode ser que tenha acontecido, né? Em alguma fase ali da criança. Mas foi algo positivo, assim, pra mim, sabe? E até hoje as pessoas falam que sempre se identificaram muito mais com a Bia do que com as outras personagens. Eu falo, gente, que legal, né? Fiz um belo trabalho, então. Te chamam de Bia até hoje? Hoje é menos. Menos. Hoje menos. Mas na época da novela, eu não era Raíssa, eu era só Bia. E aí, depois que eu saí da novela, eu fiz uma construção, assim, para as pessoas saberem a diferença de Bia e de quem era a Raíssa Haddad. Como que foi esse processo? Deve ter sido difícil. Não foi tanto, porque foi na época mais ou menos do YouTube. Entendi. Então, logo que eu saí da novela, eu abri o meu canal no YouTube e fiquei fazendo vídeo. E as pessoas começaram a entender quem era a Raíssa. E também porque era uma questão, assim, de… As pessoas que assistiram Chiquititas cresceram junto com a gente. Então, quando eu abri meu canal, eu tinha 14 anos, se eu não me engano. Então, a galera já tinha 14 anos e já começava a entender mais sobre, né? Entendi. E aí, começaram a me chamar mais de Raíssa. Mas teve uma fase que começou a reprisar. E aí, a galera mais nova tava assistindo. E aí, pra essa galera mais nova entender…
a diferença de Bia e Raíssa, aí eu tinha que sempre estar reforçando o meu canal no YouTube para as pessoas entenderem. E aí foi meio que esse caminho, assim, sabe? E também outros trabalhos que eu já fiz e fui falando de personagens e as pessoas foram entendendo mais. Mas até hoje, sempre tem um comentário ou outro relacionado a isso. Uma cena marcante de Chiquititas. Nossa, tiveram muitas. Imagino. Muitas mesmo. Uhum. Mas eu acho que uma marcante… Acho que foram duas, assim. Posso citar duas? Claro. Que é a do bolo. Que sempre que você abre o catálogo na Netflix, tá lá essa cena, dessa cena do bolo. Como que era a cena do bolo? Era, digamos assim, uma apresentação que tinha do orfanato. E o chefe Chico, ele tinha preparado o bolo para aquela noite. E eu, óbvio, né, muito boazinha. Causadora. Não, de leve. Falei assim, por que não experimentar o bolo? E as meninas, não sei o que, não sei o que. Não? Aí eu fui lá e meti a mão assim, ó, no bolo. E peguei o bolo e comi o bolo. E aí, quando a Milly, ela foi tirar, assim, da mesa o bolo e trazer pra cá, ela acabou derrubando o bolo. Eu lembro disso, tá? Fomos tentar inventar um outro bolo que não saiu, nada, não sei o quê. Então, essa cena foi muito marcante. E que, basicamente, todo mundo fala dela até hoje. E uma cena, assim, pessoal minha, que ficou muito marcante… Foi quando a Bia, ela ia sair do orfanato pra ir morar com o tio. Porque até então, o pai não tinha… Na verdade, o pai tinha aparecido, mas ele não tinha contado ainda que era meu pai. Eu só estava saindo, assim, com ele, mas eu não sabia que ele era meu pai. E aí, eu fui sair do orfanato pra ir morar com meu tio. E essa cena, nossa, eu chorava lendo o texto em casa. Porque eu sentia a minha saída mesmo do orfanato e que eu nunca ia mais ver as pessoas. E nos ensaios, no estúdio mesmo, eu não conseguia parar de chorar. Então, assim, foi uma cena muito real, muito emotiva pra mim. E que me marcou muito, assim, sabe? Como pessoa. E aí, você saiu mesmo? Depois dali? Não. Saí por um tempo, mas continuei fazendo as cenas na casa do meu tio. E aí, depois não deu certo, porque ele era muito agressivo. E eu não gostava das coisas que ele fazia. Então, eu voltei pro orfanato. E aí, eu descobri que aquele cara que eu estava saindo era meu pai. E aí, teve toda uma conversa. De primeiro, eu não queria aceitar muito. Porque por que ele não contou pra mim, né, que ele era meu pai? Por que eu tive que descobrir por outras pessoas, sabe? Então, foi uma fase, assim, de aceitação. Mas depois de tudo, mais pro final da novela, aí sim eu fui adotada, digamos, devolvida para o meu pai e para a minha madrasta. E aí, você saiu da novela e acabou? Acabou a novela. Aí alguns foram adotados. Então, eu, por exemplo, meu pai tava de volta. Então, voltei pro meu pai. E aí, a Ana, que era minha melhor amiga da novela… Eu quis que ela fosse junto comigo. Que ela era, tipo, uma irmã pra mim. Então, ela foi junto comigo. Outras pessoas foram adotados por pais que voltaram, assim. Alguns ficaram no orfanato. E outros, se eu não me engano, ficaram com a tia Carol. Então, assim… Cada um foi pra um lado, digamos assim, no final da novela, entendeu? E quando acabou, como que você ficou? Mal. Não, imagino. Como que foi pra Muito você? mal, Porque vocês muito tinham mal se mesmo. mudado, vocês saíram de Santos. Guarujá. Do Guarujá e se mudaram pra cá. E aí, você teve que voltar? Então, o que aconteceu? Nesse tempo, foram 2 anos e meio de gravação. De segunda a sábado. E domingo, geralmente, a gente tava viajando pra algum evento. Então, assim, eu mal conseguia ver minha família. E Sua mãe ia com você, seu pai? Não. a minha mãe era que mais ficava comigo. Porque sempre tinha que ter o responsável, que a gente era de menor, né? O meu pai e meu irmão eu via de vez em quando. Porque eles continuaram no Guarujá. Só a minha mãe que se mudou comigo. Às vezes, eles iam visitar a gente. E às vezes, quando não tinha, assim… Ou que gravar ou que viajar, eu corria pra lá. Entendi. Pra ter um Pra ver. almoço, pra ver a minha família. Então, assim, foi muito intenso, né? Imagino. Segunda a sábado gravando e viajando sempre de domingo. E quando acabou essa rotina, que foi basicamente da noite pro dia, eu fiquei muito mal. Tipo assim, como é que eu vou pra escola e depois eu não vou trabalhar?
como é que eu não vou encontrar o pessoal depois? Já era uma rotina que Já era um relógio, né? Tipo, realmente uma rotina. E aí, eu lembro que eu fiquei muito mal. Tipo assim, uma semana sem ir pra escola. Uma semana sem comer nada direito. E minha mãe preocupada. E aí, o que acontecia? Chegava de noite, me dava pico de ansiedade. E eu não conseguia respirar direito. Eu falava, mãe, não tô conseguindo respirar. Me leva pro hospital, me leva pro hospital. Ela me levava, chegava lá, não era nada. Aí, voltava pra casa. Aí, no outro dia… A mesma coisa. A mesma coisa, sempre, sempre. E nesse meio tempo, quem ajudou muito a gente foi os pais do Felipe Cavalcante, que era ator da novela também. Eles ajudaram muito, ficavam me levando sempre de madrugada pro hospital. Até que chegou, tipo, o último dia de hospital. Uma médica virou pra minha mãe e falou assim: olha, a sua filha, ela não tem nada. O que tá acontecendo com ela é porque ela tinha essa rotina muito agitada. E essa quebra do nada, ela tá entrando em uma depressão. Aí minha mãe já ficou desesperada. Falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? O que faz? Ela esperou eu terminar o colégio, que eu acho que faltava o quê? Uns 2 meses, 3? Por aí, né? Por aí, faltava o colégio. Então, terminei o colégio aqui em São Paulo. Terminei, no dia 7. No dia 8, o caminhão de mudança já estava lá no nosso apartamento. A gente já tinha embalado tudo pra voltar pro Guarujá e continuar a rotina. Então, quando eu voltei pra minha cidade, eu continuei estudando. Então, eu fazia jazz, fazia sapateado, fazia teatro, fazia por isso tudo. Você dança muito, entendi. Vem um pouquinho daí também. Vem daí um pouquinho também. Facilidade. E aí, eu voltei pra minha rotina e aí… a depressão foi embora, graças a Deus. Então você encontrou um novo caminho aí. Tipo, uma nova coisa pra você fazer. Como se fosse isso, mas é como se eu ainda tivesse na rotina que eu estava. Entendi, o mesmo ritmo. Exatamente, o mesmo ritmo. Então, quando eu voltei pro Guarujá, eu tô estudando de manhã, mas à tarde eu sempre tenho uma agenda cheia pra eu entender, tipo, como se eu estivesse trabalhando ainda, sabe? E agora, depois de adulta, você fez outros papéis. Como que foi se desvincular da Bia? Tipo, deve ter sido muito difícil, né? Pras pessoas ainda é um pouco de… porque eu ainda não peguei, assim, digamos, um personagem ou um trabalho que fosse tão grande quanto Chiquititas. Então, eu acho que quando eu pegar um trabalho oh, meu Deus! tão grande como Chiquititas, talvez as pessoas consigam desassociar um pouco. Mas eu já fiz outros personagens que foram extraordinários. Teve a Ananda, na série As Seguidoras, que é uma série, assim, fantástica. Eu vi o trailer, eu fiquei com um pouco de medo. É um pouco assustadora, assim. E foi uma personagem muito legal pra mim, porque eu tava na fase de 18 a 19 anos. Tava me descobrindo ainda como jovem adulta, né? Com suas responsabilidades. Com as minhas responsabilidades, uma nova personagem, um novo desafio. Porque, querendo ou não, a minha personagem foi um desafio pra mim. E com atrizes brilhantes no set. Eu contracenava muito com a Maria Bopp. A Maria Bopp é fenomenal. Aprendi muito com ela. Imagina. Então, assim, foram trabalhos essenciais pra minha carreira. Além da Nanda, depois tive a Amanda em Um Porteiro. Elas eram parecidas? Não, nada a ver. Não, nada a ver. Tá. Na verdade… um pouco a ver, porque as duas eram de redes sociais, eram influenciadoras, mas com propostas bem diferentes, assim, sabe? Depois eu fiz a Bela em União Estável. É uma das personagens, assim, que mais me marcou depois da Bia. Eu gosto muito da Ananda, pelo jeito que ela tem e tudo. E aí teve a Bela, que foi em União Estável, que também era louquinha, das amigas era louquinha. Aí depois teve a Carla, em As Aventuras de Poliana, que foi uma participação também. E aí ela entrou pra gerar treta ali entre um casal. Sempre briguenta, né? Por que papel de sempre briguenta? Não sei, eu acho que eu tenho cara, será? Não sei. Mas a é Nanda isso. não era briguenta. Era. Então, ela não era briguenta, mas ela tinha um gênio muito forte. Você tem personalidade forte? Tem. Tenho. Então tem Pior a que ver. tenho. Então tem a ver. Eu acho que sim, E pode você acaba ser. se identificando ali lendo, enfim. Pode ser que sim. Talvez quando eu pegue um papel assim,
eu traga mais a emoção, né? Eu acho que, eu gosto. A boa moça, então, você acha que não é pra você? Talvez. Talvez em breve. Mentira. Talvez em breve. Vamos ver aí. Talvez em breve. Não consigo imaginar, mas deve ser muito legal. Não consigo imaginar. Ai, meu Deus. Vou trabalhar mais meu rostinho angelical pra eu parecer mais boa moça. Jura? Que legal, que bacana. Então, no futuro próximo, aí a gente vai ver uma Raíssa Haddad, uma boa moça. É, pode ser que sim. Pode ser que sim. Bacana. Então, esse pode ser um projeto do futuro que a gente pode falar. Sim, O que mais, sim, assim, sim. que tá vindo por aí que você pode dar um pequeno spoiler? Tem esse que talvez, né? Vire aí. Mas, assim, outros projetos na fase de testes ainda, estudos. Não tem algo muito concreto para o futuro. A carreira de atriz é difícil, então. A gente pode falar disso, porque as pessoas acham que é fácil ali. Tá em Chiquititas, tá em todo lugar. E não necessariamente é assim. Não. A galera acha que depois de Chiquititas eu fiquei bilionária. Ficou? Não é nem milionária, é bilionária. E ficou? Não fiquei, gente. Assim, eu tô bilionária de saúde, graças a Deus, pra continuar estudando, pra continuar indo atrás do meu sonho. Mas financeiramente, digamos assim, não. É outra realidade, né? Depois que eu saí de Chiquititas, né? Eu continuei os meus estudos e continuo até hoje. Mas é algo muito difícil, né? Eu sou numa roda de 500, digamos assim, né? Então, eu tô concorrendo com muitas pessoas. E com muitas pessoas muito boas, né? Então, assim, quando for a hora, quando for o seu papel… E eu coloquei muito isso na minha mente, porque teve uma fase da minha vida que eu tava me frustrando muito, que era só não. E se não, punindo. Não. Eu falei, gente, acho que essa profissão não é pra mim, então… Você chegou a repensar? Chega. Chega, porque é um momento da sua vida que você tá fazendo… Você tá ali na fase jovem adulta. E aí, você quer ter o seu dinheiro, você quer ter quer ter tudo, né? A sua casa, suas coisas. Exatamente. E aí, não vai. Não vai. Falar, não, gente, não é possível. Talvez, então, eu tenha que mudar de profissão. Ou deixar em segundo plano e ter uma outra profissão, assim, sabe? Tipo, essa carreira é a carreira de atriz. Mas… Assim, eu sempre fui muito religiosa. Sempre acreditei muito em Deus, em Nossa Senhora da Aparecida. E isso foi confortando, né? Então, assim, eu fui entendendo que nada era no meu tempo, mas sim no tempo de Deus. Então, se não aconteceu nada naquele tempo, é porque não era pra acontecer. Entendi. É porque algo no futuro… Melhor, entendeu? Então, assim, continuei estudando e falei, uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer. E aí, tiveram esses trabalhos ao longo, né? Que foram ótimos pra mim. Conheci pessoas excelentes, maravilhosas. E aí, a gente sempre cai nessa ilusão, né? Agora conheci tal pessoa, eu vou. Agora vai, né? Agora vai. E não vai. Mas tá tudo certo. Porque é isso, né? O tempo certo, ele vai chegar. E vai ser o vai. Vai ser o vai. É uma carreira instável, então. É uma carreira instável. Então, um dia você tá numa série, no outro você pode não estar. Num filme, no outro você pode não estar em lugar nenhum. Exatamente, pode estar em lugar nenhum. E aí, por isso que também entrou esse lado de influenciadora também, né? Porque hoje em dia tem muita publicidade nas redes sociais. É uma renda a mais. É uma renda a mais, o que ajuda bastante. E hoje em dia tem várias monetizações nas redes sociais também, que já dá uma ajuda, né? Então, assim, tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo, mas sempre reforçando para as pessoas. Eu sou atriz. Que as pessoas sempre confundem muito, né? Mas você é atriz ou influenciadora? Eu ia chamar ela de atriz influenciadora, ainda bem que eu não falei. Não, pode, mas eu sempre falo, o atriz tem que vir na frente. Entendi. O influenciadora depois. Não é desmerecendo nem nada, mas é porque eu me vejo como atriz. É a minha profissão, é o que eu quero. É o que você estuda. É o que eu estudo e é o meu sonho, né? O influenciador, ele vem como um plus. Mas pra esse lado das pessoas conhecerem realmente quem é a Raíssa e tudo. E trazer essa proximidade dos fãs, né?
Então, assim, é uma carreira instável, é algo que a gente tem que estar sempre estudando, é algo que a gente tem que estar sempre na nossa cabeça. Que as coisas vão acontecendo e que a gente não tem controle de nada, né? Então, assim, surge um teste. Que legal que surgiu um teste, eu vou estudar, vou entregar o meu melhor e vamos ver se é isso que o diretor espera, né? E a gente fica naquela expectativa. Será que é? Será que não é? Eles ligam pra falar não? Você recebe ligação? Não. A gente só fica na expectativa mesmo. E como você descobre? Depois, quando o filme é anunciado. Ah, entendi. E assim, é muito tempo de espera, né? E aí eu Total. falo, não vai virar nada, não passei. Entendi. É assim. Mas o que você acha que falta? Você acha que falta alguma coisa ou é a expectativa que não é preenchida do diretor que pede o teste, entendeu? Então, hoje em dia, o que eu acho? A minha opinião. É a opinião dela, gente. Minha opinião. Eu sinto muito falta de testes presenciais. Muito. Hoje Mentira, em que é por dia, celular. é pelo celular. Então, assim, eles mandam um e-mail. Tem alguns projetos que eles mandam como que é a personagem e explicam como que é um pouco o projeto. Tem outros projetos que eles só mandam um texto e vai na fé, entendeu? Então, assim, eu acho que quando tem um teste presencial, por mais que você estudou e trouxe algo que você estudou, que você acredita que é a personagem, beleza, você fez não sei o quê. Mas tem ali alguém que tá envolvido no projeto, às vezes um diretor ou às vezes o produtor de elenco, que ele pode te dar um direcionamento do que ele realmente pensou pra personagem e isso pode te ajudar. Então assim, talvez eu não tenha pensado no que você falou e você me disse, eu consegui já trazer pro teste. Entendi. Entendeu? E aí ele já consegue ver se eu consigo realmente o que ele quer ou se não, ela tá indo pra um caminho totalmente diferente. O presencial, ele traz isso. Entendi. É mais fácil. É mais digamos que é mais fácil e mais seguro, digamos assim, né? Porque você tem um contato ali. Você consegue entender mais o que é o projeto e o que é o seu personagem. Quando é em casa, o self-tape, ele tem a praticidade, porque você consegue fazer na sua casa, você consegue ter ali o seu tempo. Consegue ali as coisas mais práticas, né? Você não precisa se deslocar até o local. É mais prático. Isso ajuda muito. Mas eu não consigo ter essa conversa. Essa noção. Essa noção. Então, assim, de repente, eu pensei A pro personagem. Mas o diretor, ele não pensou A, ele pensou B. E como é que eu vou saber que ele pensou B? Você não consegue chegar nele. Eu não consigo chegar nele e eu não consigo provar pra ele que eu consigo chegar no B. Entendeu? Entendi. E às vezes eu perdi o papel por causa disso. Ai, meu Deus. Entendeu? Entendi. E aí, então, eu sinto muito essa falta do teste presencial. Porque essa troca. Entendi, porque não tem mais troca, então. Não tem mais troca. Então, é aquele texto, você interpreta da maneira que você quiser, faz do jeito que você quiser, e quando você vê, não acredito. Às vezes pode ser isso. Entendi. Às vezes pode ser isso. Ou às vezes pode ser por perfil também, que não deu certo. Entendeu? Porque em novelas e filmes tem uma questão de perfil também. Entendi. Né? Você tem que estar encaixado num todo, num elenco. Ter mais ou menos uma faixa etária. A faixa etária não. A mesma altura. Pra enquadrar bem. Então, assim, são várias coisas. Mas eu acho que o primordial é esse estudo de texto, de personagem. Que eu sinto muita falta. Você fez uma minissérie no seu Instagram com 3 episódios, não é? Foram 4 episódios. Eu parei no 3, mas com 4 episódios. Fiz. Foi a sua ideia? Tipo assim, surgiu da sua cabeça mesmo de fazer? Sim, surgiu da minha cabeça. Porque, assim, eu já não tava postando muito no Instagram. Eu tava meio que desanimando. Eu tava meio quase virando uma artista low profile. Que eu ainda quero um dia, porque eu acho isso, nossa, fantástico. Eu admiro atrizes que são low profile. Não postam nada. E que postam, é sobre o trabalho. E assim, elas são elegantes, são finas. Eu falo, nossa, gente, muito eu chique. ainda vou chegar lá, calma. Acho isso muito chique. E aí, foi uma fase meio desanimadora, assim, que aconteceu na minha vida. Eu tava muito triste, não tava acreditando em nada. E nada… Eu falei, vou dar um tempo, então. E aí eu falei assim… As pessoas não estão entendendo nada do porquê que eu tô sumindo tanto das redes sociais. Você tava sumida mesmo.
Não, eu entrava um dia ou outro e postava alguma coisa, mas não tava assim, ativa como eu era, sabe? Falei, então, eu vou criar um doczinho, vou explicar o motivo pras pessoas e depois disso eu volto pro Instagram mais ativa, com novos conteúdos, com uma nova proposta, enfim, com ideias diferentes. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu trouxe pro Instagram e contei mais ou menos a minha trajetória, quem eu era, da onde que eu vim, o que que eu já tinha feito, quais eram os meus planos, quais eram os meus sonhos. Nesse momento difícil da minha vida, o que que aconteceu. O que aconteceu? Eu tive um problema de contabilidade, né? E foi uma fase muito difícil pra mim, pra minha família. Hoje a gente fala assim, mais tranquilo. Sem chorar, Sem né? chorar. Mas na época foi algo muito difícil pra gente. E que, nossa, toda vez que a gente contava pra alguém, chorava e todo mundo chorava junto. Porque imagina, né? Você trabalha desde criança, você tá ali juntando o seu dinheiro, você, né, pra construir algo maior, né? E do nada, você tem que pegar esse dinheiro pra Pagar a conta. pra pagar a conta, sabe? E Dinheiro que tava ali guardado pra outras exatamente. coisas. E assim, por erros de outras pessoas. Isso que é o mais difícil, né? Porque se fosse meu erro, Ah, ok, beleza. paciência, aconteceu, beleza, vamos seguir. Mas por erros de outros é o que foi mais difícil, assim, sabe? Então foi algo que me desanimou muito. Mas é aquilo. Sempre tive muita fé, sempre acreditei muito em Deus, sempre acreditei, não, isso aconteceu porque era um aprendizado, a gente tinha que passar por isso. Uma hora ou outra, a vida vai dar sabe? Porque ela gira, né? Ela roda. É, o mundo gira. Então, assim, foi nesse momento que eu falei, então vou criar esse documentário, vou explicar para as pessoas e também como inspiração para outras pessoas, né? Porque, digamos assim, se uma artista passou por tudo isso, por que que eu não posso passar? Por que que ela não pode servir de inspiração para mim, sabe? Pra ajudar outras pessoas. Pra ajudar outras pessoas e também para as pessoas não desistirem dos seus sonhos. Porque eu sempre falei isso. Eu tenho um sonho, já conquistei um deles, que foi ter feito uma novela de grande sucesso. Mas eu ainda sigo com os meus sonhos, né? De fazer mais trabalhos, de fazer uma protagonista, de ser desafiada por novos personagens. Então, assim, eu tenho um objetivo, eu quero chegar lá. E eu quero que as pessoas se inspirem em mim também pra… se aconteceu alguma coisa, ou se Superou a passou dificuldade, por né? uma fase ruim, superou, continua seguindo e bora que uma hora Vai a dar gente certo. chega lá e vai dar certo, sabe? Então, foi muito mais por esse lado, de contar a minha história e de incentivar mais pessoas a continuarem no que elas têm no sonho. Vontade. Na vontade, é. E você leu relatos que as pessoas olharam e falaram, poxa, agora sim que eu vou continuar. Tipo, imagina que você tenha recebido. Sim, sim. No momento que eu postei, já vieram muitas pessoas, assim, me acolher, recebi muitas mensagens positivas. Teve também as mensagens positivas em relação à divulgação de jogos e outras coisas que eu não quis fazer. Por mais que eu estivesse passando por um momento difícil e aquilo fosse me ajudar financeiramente, mas eu não quis, entendeu? Porque Você eu não recebeu acho… proposta e você não quis. Não quis, não acho justo. Enfim, não vou nem entrar no assunto direito. E aí eu recebi muitas mensagens em relação a isso. Muitas pessoas me elogiando por ter tido essa mente, né? E depois de um tempo, começaram a viralizar esses meus vídeos na página de fofoca. Só que aconteceu… Cortaram um trecho e enfiaram lá. Exatamente. E aí tiveram comentários negativos. Mas não soube administrar, que não sei o quê. Não soube cuidar do biriri, dinheiro. lá. Aquela coisa toda, Eu falei, gente, vamos assistir todos os episódios pra vocês entenderem o que O aconteceu. contexto, Né, o contexto. E aí, quando eles assistiam, aí sim eles vinham com os comentários. Nossa, sinto muito pelo que você passou.
algumas pessoas se identificaram com a história, mas outras não se identificaram, assim, com a história de fato de contabilidade. Mas se identificaram com a história de superação ou de seguir os seus sonhos, que estavam desanimadas de continuar, sabe? Então, assim, isso pra mim foi uma alegria, sabe? De ver tantos comentários positivos e de pessoas me acolhendo ali o tempo todo. E isso foi muito gratificante pra mim. Até hoje eu recebo mensagens. Esses dias eu recebi de uma menina falando assim: ai, Raíssa, eu acho muito bonito quando você fala isso de seguir os sonhos e fala de Deus e fala sobre a sua fé. E isso me inspirou muito, eu vou continuar. Vou tentar ser atriz e você me inspira todo dia, não sei o quê. Então, tipo, olha que legal, né? Olha quantas pessoas eu consegui alcançar. Só com 4 episódios. Imagina se eu fizesse uma série. Fazer mais? Mais pra frente, assim. Mais pra frente. Mais pra frente. Então, geralmente, eu sempre vou gravando, assim, um pouquinho do meu dia. Ou quando eu gravo um teste. E mesmo que a resposta seja não, eu vou deixar ali gravado. Pra que isso sirva de inspiração pras pessoas. Porque olha quantos testes eu fiz. Quantos nãos eu recebi. E tá aí. E tô aqui, né? Tentando sim. A minha mãe usa muito o exemplo da Giovanna Antonelli, que é uma atriz que eu amo. Muito boa também. Que eu me inspiro muito. E ela fala, a Giovanna Antonelli, ela veio dar o boom na vida dela com 27 anos. Então, assim, nunca é tarde, né? Eu tenho 23 hoje em dia. Tá começando, eu também tô começando. Exatamente, a gente tá começando. A gente ainda tem muito pra viver, sabe? Então, assim, eu tive o meu boom quando eu tinha 10 anos de idade. Que foi as Chiquititas e me trouxe muitas outras coisas boas, né? Mas eu ainda acredito que vai ter um outro boom. Entendi. Não sei quando, mas vai ter. Vai ter. Entendeu? E sigo. eu quero fazer um ping-pong com você. Tá, vamos. Uma mania que ninguém sabe. Porque mania que todo mundo sabe, eu quero da Raíssa com Y. Da Raíssa com... Uma mania que eu tenho, ó... Raíssa com I é muito fácil. É de roer unha. Eu roo Quer mostrar pra gente? Tô brincando. Não, eu mostro. Mas é porque eu já tenho mãozinha de criança. Que mão pequena! Eu tenho mão de criança. E aí eu roo a unha, piorou. Fica no cotoco. Assim, eu paro de roer um tempo. Aí ela cresce, fica linda. Todo mundo acha que é unha postiça. Aí quebra uma, já me revolta. Aí eu roo todas. Sabia que tem um negócio que você passa e aí você para de roer? Eu não vou citar nomes aqui, mas tem. Amiga, já passei de ruim. tudo. Já passei de tudo, eu ainda consigo roer. Então pra você não é tão ruim, então não funciona. Exatamente. Só na vontade mesmo. Um filme. Um filme... Malévola. Eu amo Malévola. Malévola? Amo. Sou apaixonada. Por que será? Tô brincando. Olha, eu nunca entendi muito bem, mas eu acho que vai muito pela atuação e pelo filme em si. Eu gosto muito. Sempre que eu assisto, eu realmente paro pra assistir Malévola. Eu amo. Entendi. Um personagem favorito? Personagem favorito, a Bia. Porque foi a minha primeira grande personagem e que ficou muito marcado. E de fora, um personagem... Nossa, boa pergunta. Nunca pensei nisso. Eu também não. Se me passar, eu não vou saber se... eu vou falar recente. Eu tava assistindo Beleza Fatal. Então, um personagem eu vou falar a Lola. Que foi a Camila Pitanga. Que eu acho que ela foi excelente fazendo a Lola. Então, vou citar ela. Perfeito, arrasou. Uma frase que você leva pra vida. Tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo. Né? Já pensou assim, foi na lata. Não, é um versículo que eu sempre levo... Calma aí, deixa eu ver. Eu acho que é Filipenses. Deixa eu só confirmar aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, exatamente. Versículo 4, capítulo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Sempre me acompanha, desde pequena. Sempre que as pessoas... Todas as entrevistas que as pessoas me falam, tudo posso naquele que me fortalece. Já é algo, assim, instantâneo. Um sonho que ainda não realizou. Tem vários. Mas acho que, assim, na profissão mesmo, um sonho que eu ainda não realizei é fazer uma protagonista, assim, de um belo projeto. Deus é? Tudo. Família é?
Veio da cabeça agora, galera. Nem tava escrito. Nem tava escrito aqui. Família é casa. E realmente, você leva pra todo lugar. Pra todo lugar, e eu acho que é um lugar que eu sei que eu posso voltar. É um lugar seguro. É um lugar seguro, exato. E casa é um lugar seguro pra casa é um gente, lugar né? Então, seguro. família é casa. Uma personagem de filme ou de série que você acha que te representa hoje? A Raíssa de hoje. Nossa. Bom, eu vou pegar o exemplo de Beleza Fatal, porque foi a série mais recente que eu assisti. Eu vou dizer a personagem da Camila Pitanga, porque ela tem isso de… Ela quer uma coisa e ela realmente vai atrás, até ela conseguir… A persistência ali. Exatamente. Entendi. E eu tenho muito isso. Se eu quero, eu vou estudar, vou… Vai dar Vai um atrás. jeito, vou atrás, vai ter um caminho. Então, vou citar a Camila, que era a Júlia. Isso. A Júlia? É. Qual reality você acha que venceria de forma fácil? Ou você iria pra algum reality? Essa não é uma pergunta que eu queria fazer. Você iria pra algum reality? Não, Não? não Por que iria. não? Eu não me vejo em reality. Não me vejo. Eu falo que reality, pra quem é famoso, assim, ou você vai uou, ou você vai bom, entendeu? E aí eu tenho um pouco de medo do que pode acontecer comigo, assim, porque eu sou muito explosiva, digamos assim, um pouco. Só um pouco. Bia, Raíssa… Tem uma… Brincadeira. Então, assim, imagina ficar 3 meses confinada numa casa que tem um monte de decoração, um monte de pessoa… Ambiente poluidaço, cheio de coisa. Ai, não. Já me dá até arrepio. Eu não me Agonia. vejo, não me vejo. Então, assim, hoje eu não me vejo e hoje eu não entraria. Daqui 10 anos pode ser que eu tenha mudado meu pensamento. Então, eu falo eu nunca falo nunca. Falo que hoje não. E não me vejo. Mas não sei mais pra frente. E um reality que você acha que você venceria de forma fácil? Vou colocar aí o BBB. O que você gosta mais de compartilhar com seus seguidores? Eu gosto muito de mostrar, assim, a minha vida em si, pra eles saberem quem eu sou. Mas eu gosto muito de mostrar… É o que eu vou trazer mais agora pras minhas redes sociais, que é o meu lado atriz. Pra eles realmente conhecerem de fato. E… pra continuar esse estudo, né? E porque vai ser um estudo pra mim. Mesmo que eu esteja postando nas redes sociais, é um estudo. E pra eles realmente continuarem me acompanhando como atriz, né? Porque às vezes eu divulgo algum filme que eu fiz e tudo… Mas eu não sei se tá todo mundo assistindo, eu não sei se realmente todo mundo vai se interessar. Então, trazer isso pro Instagram e pro TikTok também, eu acho que vai ser muito bom, assim, pra minha carreira. E uma mensagem final pra quem quer ser atriz e quer ter essa persistência e resiliência que você tem? É o que eu sempre falo, né? Eu acho que se a gente tem um sonho, a gente realmente tem que seguir esse sonho. Mas que a gente não pode cair no comodismo só porque, fiz um trabalho e, nossa, eu arrasei nesse trabalho que eu nunca mais vou estudar. Muito pelo contrário, né? A gente sempre tem que estar estudando. O mercado, ele sempre está se atualizando. Então, a gente tem que se atualizar junto com o mercado. Entender o que os produtores, os diretores e os autores, eles estão querendo como atriz. Então, é continuar estudando, continuar acreditando nos seus sonhos. E se você tem pessoas, assim como eu, que acreditam no meu sonho também… pra ir correr junto com você, que tudo vai dar certo. Maravilhosa. Raíssa, gostaria muito de agradecer. Fiquei muito emocionada. Obrigada. Que linda! Por que você tá emocionada? Calma aí. Dá a mão aqui. Vai dar tudo certo, você é maravilhosa, muito Obrigada. talentosa, uma excelente atriz. Obrigada. Mas eu fico emocionada porque eu realmente tenho pessoas que me ajudam muito, né? Que são os meus pais. Que te o apoiam. meu irmão, né? Meu namorado também. Os meus padrinhos também que me apoiam muito. Meu avô e minhas avós que não estão mais aqui hoje. Mas também para as pessoas realmente se inspirarem em mim. E se
elas têm um sonho realmente de irem atrás. Maravilhosa. Então, por isso que eu fico muito emocionada. Parabéns pela sua mensagem linda. Obrigada. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. As pessoas assistem de madrugada. Você vai receber a mensagem das pessoas se emocionando também junto com você. Eu tenho certeza disso. Então, muito obrigada pela presença. Imagina, eu eu que amei agradeço. conhecer mais a sua história. Obrigada. Tô torcendo por você. Obrigada, Tá eu bom? também torço por você. Muito obrigada. Um beijo pra você. Um beijo. Um beijo pra galera de casa e até o próximo.